Bom, pessoal, então vamos contando aqui o nosso mini curso. Essa aula aqui ela não estava programada originalmente, só que eu achei interessante porque ela vai ser uma aula extra para mostrar para vocês algumas coisas sobre as emendas e sobre choque elétrico. Então, só recapitulando aqui, ó, essa aqui vai ser a nossa aula número 9. Tema da nossa aula, emendas e choques elétricos. Meu nome é Thales. E essa aqui vai ser uma aula extra complementar ao nosso curso EAD que está sendo dado agora durante essa pandemia, de princípios e projetos elétricos residenciais. Então você pode observar que isso aqui é uma aula mais para explicar a vocês elementos necessários para a compreensão de como é que são feitas as emendas, qual a sua necessidade e quais são os perigos de eletricidade quando você está fazendo essa instalação dos projetos elétricos em baixa tensão. Então vamos lá. Lembrando que a gente vai falar primeiro de emendas. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Nas instalações elétricas em geral, as emendas ou as conexões, elas são inevitáveis. O que diz isso? O ideal é que uma instalação ela seja o mais contínua possível. O que isso quer dizer? Que ela não tenha pedaços, ela seja em uma única linha, ela seja feita de um único condutor. Porém, às vezes, por instalação, por montagem, é necessário que você faça uma conexão, uma junção de elementos ou uma emenda. As emendas ela pode trazer, se for feita, problemas elétricos e mecânicos. Por isso a gente tem que evitá-la. Quando é necessário, a gente tem que fazer a emenda de um jeito que a sua conexão auxilie na instalação e não atrapalhe. Problema de instalação elétrica quando você faz uma emenda mal feita: perde boa parte da energia, da força de tração e da capacidade de condução de corrente. Esse número vai variar, mas ele fica, em média, em torno de 20% a 25%. Por isso, para eliminar esses problemas, é necessário que elas sejam feitas executando padrões e critérios estabelecidos, que permitam a passagem da corrente elétrica sem a perda de energia. Essa perda de energia, a gente diz que são a perda por efeito Joule. Então vamos lá continuar. Para fazer as emendas, a primeira coisa é a representação dos cabos e dos alicates. Então, os alicates são as principais ferramentas utilizadas por quem está realizando a instalação em um projeto elétrico. Você vai utilizar ele para desencapar, para cortar, para encapar fios, para fazer as conexões. Então, quais são os principais tipos de alicate que a gente vai utilizar numa instalação elétrica? Esse primeiro é um alicate de corte. Ele tem esse bico aqui diferente, cuja função dele é realizar o corte de cabos. Depois nós temos o alicate de bico, que ele possui esse bico mais alongado. Ele geralmente é utilizado para fazer prensas ou para pegar elementos, geralmente pedaços de cabos, parafusos ou elementos onde você precisa alcançá-los através de um tipo de garra. O outro alicate utilizado é o alicate desencapador. O que é que esse alicate aqui faz? Através um dos tipos, esse aqui é um tipo mais básico, você regula isso aqui, essa altura, ele marca o cabo com esses dentes e na hora que você puxa, sai a isolação e fica somente o cobre exposto para que você faça a execução. Então o que é que eles fazem? Esse corta, esse pega e esse desencapa. O ideal é que você tenha cada alicate específico para a sua instalação. Porém, o mais comum é que nós usemos esse alicate aqui, ó. Qual alicate é esse? Esse é o alicate mais famoso e o mais utilizado, que é o alicate universal. O que é que esse alicate universal tem? Ele tem a parte de corte, ele tem essa parte que serve para pegar ou para prensar, e a partir dele a gente também consegue fazer o desencape dos cabos. Então, quem pode utilizar, utiliza esses três alicates junto com o universal. Quem não pode, vai utilizar somente o alicate universal. Como é que são feitas essas emendas? Vamos dar uma olhada. As emendas elas são divididas em alguns tipos. Aqui eu vou mostrar alguns tipos de emendas, não são todos, mas só para a gente dar uma olhada. E depois eu mostro realizando uma emenda dessa, para vocês verem como é que ela é feita nos cabos. Então, primeiro a gente vai estudar aqui é a emenda de condutor em prolongamento, certo? Então, o que é que você vai fazer isso? Você vai pegar dois condutores e vai emendá-los através de um prolongamento. Como é que é feito isso? Primeiro você vai desencapar os condutores, retirando a parte isolante dele, principalmente com um
alicate, certo? Então como é que vai ficar isso aqui? Pega o cabo, desencapa ele e deixa somente a parte do cobre. Depois, você pega o comprimento do cabo que soltou. Ele deve ser suficiente para dar pelo menos 5 voltas em torno de um cabo e outro. Dê continuidade iniciando a emenda, colocando os condutores em formato de X. Então o que você pega? Desencapa os cabos, coloca eles assim, como um prolongando o outro, e depois a gente só faz enrolá-los. De que jeito, professor? Aqui, ó. Desencapou os cabos, coloca um em formato em X no outro e começa a dar voltas. Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Então você desencapou os cabos, faz um formato de X e começa a enrolar um no outro. Utilize 2 alicates ou a mão mesmo para fazer a emenda e dar o aperto final. Por que é necessário esse aperto bem firme? Para evitar que o cabo fique solto e haja uma maior perda de energia devido ao aumento da resistência. Ok? Então, quando a gente está fazendo isso aqui, todas as emendas têm que ficar o mais presas possíveis. Tá aqui, ó. Depois de você dar toda essa volta, você prende no alicate e a ideia é que o cabo fique assim ou assim. Ok? Utilize um ou 2 alicates para fazer a emenda e dar o aperto final. Se os condutores forem flexíveis, as emendas devem ser feitas da mesma forma, dispensando os alicates. Ou seja, quando você está fazendo em fio rígido, você usa o alicate porque ele fica muito duro para você puxar. Quando os cabos são cabos flexíveis, você consegue fazer isso tudo com as mãos. Então tá aqui só um passo a passo. Ó. Primeiro, desencapa os cabos e coloca-os em formato de X. Segundo, dessa primeira volta, começa a enrolá-los, prende a parte com o alicate e depois puxa para ficar firme. O ideal é que ele fique assim. Depois que ele ficou assim, você passa um fita isolante aqui e está feito a emenda do condutor em prolongamento. Outra emenda é a emenda de condutor em derivação. Para a emenda de derivação, a gente procede da mesma forma que a emenda anterior, só que a gente coloca os cabos dessa forma aqui. Desencapa um cabo, coloca o outro de forma a formar um T, ou seja, você faz uma derivação desse cabo para esse. Depois você pega o condutor principal e enrola o condutor derivado em volta dele. Então todas as emendas sempre são baseadas em você ficar enrolando um fio no outro. Como é que está aqui o passo a passo? Ó? Desencapa um cabo, coloca o outro condutor fazendo um T. Esse condutor você passa a parte de cima dele aqui por baixo, junta e forma esse condutor aqui. Esse é um condutor em derivação. Você tem um condutor principal passando e você o deriva para a instalação para baixo. Então tá aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essas emendas no meu próximo slide. Aqui a gente tem só a forma das emendas quando a gente utiliza solda, elementos de solda. Então, quando a instalação precisar disso, a gente vai utilizá-las, elementos de solda. E aqui a forma de instalação. Aquela é a do prolongamento, que eu falei. Essa é a emenda em derivação. E esse é outro tipo de emenda que eu mostrei, que é a emenda rabo de rato. Ok? Cada emenda dessa aqui, o que a gente tem que sempre prestar atenção? Elas devem ficar firmes, de forma que os cabos não fiquem folgados entre eles. Porque a folga do cabo aumenta a resistência, o que faz com que o cabo aqueça mais e aumente-se as perdas, diminuindo o rendimento da nossa instalação. Sendo assim, sempre é ideal que seja o mais firme possível. Depois que faz tudo isso, você passa fita isolante, isola aquilo ali e está pronta a sua emenda. Vou mostrar agora para vocês como é que a gente faz isso na prática e depois a gente volta aqui para dar continuidade à nossa aula. Vocês como a gente faz aquelas emendas, né? Vamos fazer primeiro por prolongamento, depois a gente vai fazer pela derivação. Então, aqui o que eu tenho para mostrar para vocês é só esse alicate. Ó. O alicate você já deve conhecer, é um alicate universal, tá um pouquinho velho, mas é o que a gente tem. Ó. Então aqui ele vai ter a parte do corte. Aqui ele vai ter esses dentes que é para você fazer prensa de elementos. E aqui é com ele que a gente consegue fazer tudo aqui que os alicates fazem. Então ele tem a parte do bico, tem a parte do corte e a parte do desencapar. Então a gente vai trabalhar com esse cabo aqui, ó. Esse aqui é um fio, certo? De 1,5 flexível. Professor, por que é flexível? Porque é isso aqui.
Por ele ter cor azul, que a gente supõe que ele, para uma instalação, ele deveria ser usado como um fio neutro. Ok? Você vai pegar o foco aí. Pronto. Certo? É esse fio que a gente faz a instalação dos nossos elementos. Então, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o desencapar dos cabos. Então, o que a gente faz? A gente vem com essa parte aqui, ó, do corte, marca onde a gente quer desencapar. Depois faz a marcação, puxa, ó. Marcou. E puxou. Pronto. Depois puxou. Esse é o cobre que a gente tem aqui. Professor, o quanto a gente tem que desencapar? Não tem um valor exato, né? Você desencapa a quantidade que você vai utilizar. É essa parte aqui que a gente coloca nas tomadas dos interruptores. É isso aqui que vai conduzir. Então, isso aqui é o que a gente vai fazer a nossa instalação toda. Então, toda a base da instalação é você marcar o cabo e puxar. Marca e puxa. Professor, é mais fácil com o desencapador? É mais fácil com o desencapador. Você só marca e ele já solta automaticamente. Aqui você usa isso aqui para marcar um pouquinho. Porque você tem que ter cuidado. Quando você vai fazer a marcação, você não pode ferir o cabo. O que seria ferir o cabo? Você danificar. Vocês observarem aqui, ó, ele tem esse conjunto de vários fios, ó. Se você danificar um, não tem problema. Mas se você danificar vários, o cabo pode se romper, abrir o circuito e você não sabe que ele se rompeu. Certo? Então esse aqui é o primeiro cabo, ó. Vamos fazer agora, vamos deixar ele aqui no cantinho, para o nosso segundo cabo, que é um cabo idêntico, ó. Aí vamos de novo marcar e puxar. Pronto, ó. Marquei, puxei. Aí como ele é flexível, ele tem esses cabelinhos, a gente chama aqui, né? Se fosse um cabo rígido, ele não teria isso. Por quê? Porque um cabo rígido, ele é somente um fio aqui. Então a gente tem um cabo, dois cabos. O que é que ele pediu pra gente fazer? Marca em X. Aqui, ó. E depois a gente só começa a dar voltas. Dá uma volta aqui. Deu a volta de um lado. Desculpa aí se vai perdendo foco. E agora, ó, o que a gente faz aqui? Dá volta no outro lado. Professor, quantas voltas? Ele falou ali em 5, né? Mas você vai dando quantas voltas você achar que é necessário. Que emenda é essa? Emenda em derivação. Emenda em derivação. Emenda prolongamento. Que emenda é essa? Emenda por prolongamento. Aí você vem aqui. Terminou de emendar. Lembra que ele falou lá que a gente podia apertar com um alicate, né? Como o cabo é flexível, pode ser com a mão mesmo. Não sei se vai dar pra ver, mas se você marcar errado, ó, fica com as marcazinhas assim no dedo. Então, beleza. Fizemos isso aqui, ó. Aqui tá o nosso cabo. A gente pode puxar, ó, que não larga. Pronto. Isso é uma emenda. Ok? O que a gente pode fazer aqui? Traz um fio isolante, encapa e tá pronto para nossa instalação. Ok? Pronto. Fizemos aqui a emenda. Se vocês prestarem atenção, ó, só o cobre emendar. Tá vendo se pega o foco? Aqui. Aqui. É só essa parte aqui. Essa parte aqui você pode cortar se você achar necessário. Ou então você enrola mais, se você tiver um alicate. Mas tá aqui, ó. Não solta. Ok? Então pronto. Terminamos essa. Vamos fazer aquela outra de derivação agora. Volte já. Dado aqui, ó. Aquela que a gente fez foi a emenda por prolongamento. Vamos fazer agora a emenda por derivação. Então como é que vai ficar? Aqui tá aquele cabo que a gente acabou de emendar, ó. Certo? E aqui já tá o outro cabo que a gente vai emendar. Por que é chamado por derivação? Porque esse é o elemento primário e esse é o seu elemento secundário, o elemento de derivação.
Nessa emenda é formado um T, né? Então o cabo vem assim, você só passa outro para baixo. Aquele era prolongamento porque os cabos passavam um do outro, prolongando, e depois vocês voltavam. Aqui é por derivação. Então o que a gente vai fazer? Junta esse cabo aqui, do jeito que ele falou lá. Ó. Vou começar por esse lado aqui. Junta esse cabo aqui. E depois o que você faz? Você só vai dando voltas nesse cabo aqui que está sendo derivado em volta do condutor principal. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Qual é a dica? As voltas, pessoal, vocês têm que tentar deixá-las o mais firme e mais próximo possível dos cabos. Por quê? Para que não tenha folga. Se tiver folga, sua instalação vai perder eficiência. Instalação que perde eficiência, pessoal, aquece. Instalação que aquece é perigoso. Por quê? Porque você vai correr um risco de causar um incêndio. Então tá aqui, ó. Ficaria melhor mais no meio, mas aqui deu para entender. Então esse é o condutor principal e esse aqui é o condutor de derivação. Pronto. Então o que eu peguei? Eu peguei 3 condutores e os emendei. Aqui eu passo um fio isolante aqui e está feita a minha derivação. Ok? Essa é a emenda de derivação. Ok? Pronto. Então voltando aqui, a gente já falou um pouquinho sobre emenda. Vamos falar agora sobre choque elétrico. O que é que tem de importante a gente falar sobre choque elétrico? Primeiro que a gente tem que entender, básico, eletricidade mata. Então, isso aqui ele não está ligado exatamente à instalação do projeto elétrico em si, só que é mais para a gente entender o que a gente tem que fazer, quais os perigos que estão embutidos na eletricidade quando a gente a subestima. Então a gente tem que entender o seguinte, qualquer pessoa sempre vai estar exposto aos riscos da eletricidade. A eletricidade, ela mata e, caso ela não mate, ela pode trazer danos e sequelas graves, incluindo queimaduras. Então, sempre que a gente vai trabalhar com eletricidade, a gente tem que utilizar uma norma, existe uma norma responsável por isso, que é a NR10, que ela trata sobre todos os procedimentos, tudo que a gente tem que fazer para trabalhar com a maior segurança quando estiver lidando com eletricidade. Não é o tema do curso aqui, mas é um nome que vocês, recomendo que vocês deem uma olhada, porque vai auxiliá-los na compreensão e no entendimento disso que a gente está vendo aqui. Então vamos lá. Quais são as consequências dos acidentes com eletricidade? Existem algumas. Primeira, choque elétrico. O que é que significa, gente, o choque elétrico? O choque elétrico é nada mais nada menos do que a passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. Na eletricidade, para funcionar, o que é que vai acontecer? A eletricidade ela sai de uma fonte, que geralmente é a tomada, passa através de condutores, que são os cabos, e alimentam alguma carga, que pode ser uma lâmpada, uma televisão, um som, ou qualquer coisa que utilize energia. O que é que seria o choque elétrico? É quando, ao invés de ela passar pelos cabos, ela passa pelo nosso corpo. Dependendo de onde ela passa pelo nosso corpo, ela vai ser mais ou menos perigosa, e esse perigo também vai estar relacionado ao tempo em que ela vai estar percorrendo o nosso corpo. Ok? Então, o que a gente tem que entender? O choque elétrico ele pode causar nas pessoas ou nos equipamentos. Quando a eletricidade passa pelo nosso corpo, a tendência é que o nosso corpo esquente. Se ele esquentar demais, ele vai causar queimaduras. O que está acontecendo nessa imagem aqui? A corrente elétrica está passando pelo cabo, mas também ela está passando pelo corpo. No momento que ela passa aqui pelo corpo, ou por aqui, dependendo de onde ela estiver passando, ela vai causar danos e sequelas mais ou menos grave àquela pessoa que está sofrendo esse efeito. Isso pode levar a óbito ou pode trazer queimaduras. Por que traz queimadura? Quando a corrente elétrica ela passa por qualquer elemento resistor, a gente é um elemento resistor, por efeito Joule, ela vai transformar parte da energia elétrica em calor. Esse calor vai gerar o aquecimento daquele corpo. Se aquecer demais, a tendência é que ela queime. Então o nosso corpo, quando a eletricidade começa a passar pelo nosso corpo, se ela tiver uma eletricidade muito alta, ela começa a aquecer nossa pele e a gente começa a sofrer os efeitos disso, que terminam em queimaduras. Quais são as características da eletricidade? Do ponto de vista da segurança do trabalho, a gente tem que lembrar que a eletricidade ela tem duas características básicas. Ela é perigosa, porque ela é invisível. Você não consegue vê-la,
senti-la através do olfato, você não consegue ouvi-la. Ela é uma força muito perigosa porque ela consegue atacar o nosso corpo e a gente não consegue detectá-la, a não ser que usemos os instrumentos adequados para isso, que são geralmente o multímetro. E ela é perigosa. O que significa ela ser perigosa? A eletricidade, ela sempre vai passar pelo caminho de menor resistência. E ela é dada por essa fórmula aqui, ó. Corrente é tensão sobre resistência. Então, se a resistência de um corpo é baixa, a corrente vai ser alta. Se a resistência de um corpo é alta, a corrente vai ser baixa. Então, quando a gente está fazendo projeto, a gente estiver falando do aterramento, a gente vai ligar nessa parte aí, que a eletricidade é sempre buscar o caminho de menor resistência, o caminho mais curto, o caminho mais fácil. Ok? Aquilo que eu falei, o que é choque elétrico? Efeito produzido pela passagem da corrente no corpo humano. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, o que seria um choque elétrico? É a passagem da corrente pelo corpo dele. A eletricidade, ela sempre tem que entrar e sair pelo corpo para que ela faça efeito. O corpo humano, o nosso corpo, é um grande condutor de eletricidade. Por quê? Devido a todos os nossos fluidos, vasos e artérias que temos dentro do nosso corpo. Então tudo isso aqui permite que a eletricidade caminhe por dentro de nós. Tratando de um resistor, o nosso corpo, se estiver com a mão úmida, vai ter uma resistência aproximadamente de 1.300 ohms. 1.300 ohms. Então quer dizer que a corrente que vai passar pelo nosso corpo, usando a lei de Ohm, vai ser V sobre R. O nosso R, a gente tiver com as mãos úmidas, 1.300 ohms. Ok? Então dá uma olhadinha aqui. Sabe-se que uma pessoa suporta, com efeitos fisiológicos não danosos, por um período muito curto, ou seja, 200 milissegundos, uma corrente de até 30 mA. 30 mA, essa é a corrente. Mili é 10 elevado a menos 3. Beleza. Então vamos dar uma olhada. E a nossa resistência é 1.300. Então, se a gente consegue suportar até 30 mA e nossa resistência é de 1.300 ohms, qual vai ser a tensão que vai ser perigosa para a gente? A partir de 39 volts. A partir disso, abaixo disso ela pode ser perigosa se ela ficar durante muito tempo, mas a partir disso aqui já é danoso no nosso corpo. Lembrando que nossas instalações, a gente viu, elas são em 220 volts. Bem maior do que esse valor de 39. Ou seja, a nossa instalação ela é perigosa. Se a gente não tomar cuidado, o efeito que vai ter no nosso corpo é um efeito duríssimo. Com o que vai afetar o choque elétrico? Ela depende de vários fatores. Primeiro é intensidade da corrente elétrica. Segundo é tempo de duração. Terceiro é percurso da corrente elétrica. Quarto é condições do indivíduo. E quinto é frequência. Então, quanto maior a corrente elétrica, mais perigoso. Quanto mais tempo ela ficar, mais perigoso. Dependendo de onde ela passa o nosso corpo, é mais perigoso. Dependendo das condições do próprio indivíduo, se ele está molhado, se ele tem uma característica corpórea diferente, também vai afetar nos efeitos. E a frequência é a frequência daquela corrente que passa pelo nosso corpo. Aqui tem essa tabela, para vocês darem uma olhada, o que ele está dizendo. Aqui são as faixas de corrente e aqui são as reações habituais. Isso não é regra. É só para a gente entender mais ou menos o que cada uma dessas coisas faz. Por exemplo, tratando aqui, ó, entre 10 e 30 mA, não tem nenhum efeito perigoso se a interrupção for de no máximo 200 milissegundos. A partir disso, a gente já tem isso aqui, ó. Se for acima de 500 mA, traumas cardíacos persistentes, efeito letal, salvo intervenção imediata com equipamentos adequados. Tempo de duração. Quanto maior for o tempo de exposição à corrente elétrica, maior será o seu efeito danoso no organismo. Faz sentido, né? Quanto mais tempo a pessoa está sofrendo choque, mais perigoso será para ela. Aqui a relação tempo-corrente, só para mostrar, ó. Aquilo que eu falei, tempo 200 milissegundos, corrente 30. Então aqui seria uma zona segura do nosso corpo. Então o que seria? Zona verde, nenhum efeito perceptível. Essa zona, efeitos geralmente não danosos. Essa outra, notáveis. E essa aqui, provavelmente é a morte. Então, uma corrente de 500 mA, se ela atuar por 500 milissegundos, praticamente é óbito, porque ela vai estar nesse ponto aqui. Okay?
Duração máxima da tensão de contato. Se a tensão for de 50 volts, máximo 5 segundos. Se for de 75 volts, máximo 0,6 segundos. Então, à medida que a tensão aumenta, você pode ficar menos tempo em contato com ela. 220, no máximo, 0,17 segundos. Se for em CC, que não é a tensão que a gente trabalha, mas se for, esse tempo aqui aumenta, porque é uma tensão que, devido à frequência dela ser praticamente zero, porque ela é uma tensão em corrente contínua, ela é menos perigosa. Porém, mesmo assim, ainda é perigosa. Chance de salvamento. Tempo após o choque para iniciar a respiração artificial. Aqui é o tempo. Quanto mais tempo você demorar a fazer o atendimento, menos chance a pessoa vai ter de viver. Né? Isso aqui também é óbvio para a gente dar uma olhada. Percurso da corrente. Dependendo de onde a corrente passa, a gente vai ter um dano maior ou menor. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, a corrente ela passa entre os dedos. Então, um dano que você vai sofrer nas mãos. Não há risco de vida, poderá, no entanto, sofrer queimaduras ou perda dos dedos. Percurso 2. Você está isolado aqui, então a corrente ela entra por esse braço e passa por aqui. O que é que tem aqui, por essa região? Pulmão e coração. Então, nesse caso, dependendo do valor da corrente, produzirá asfixia, fibrilação, ocasionando uma parada cardíaca. Terceiro percurso. Entra pelo braço e sai pelas pernas. Dependendo da intensidade, provocará asfixia, fibrilação e parada cardíaca, passando pelo peito. Quarto percurso. É um choque pelas pernas. Ó. O que é que vai causar? O indivíduo sentirá perturbações dos órgãos abdominais e os músculos sofrerão alterações. Não tem a parada cardíaca aqui, porque não passa pelo coração, mas mesmo assim é perigoso. E aqui são os percursos. Ó. Sempre que passar pelo coração, é perigosíssimo. Por quê? Porque ele vai afetar o batimento do seu coração, causando uma arritmia ou uma parada cardíaca. Percentagem da corrente que passa pelo coração. Se passar da cabeça para o pé direito, essa porcentagem de corrente vai passar no coração. Quanto mais corrente passar pelo coração, mais perigoso aquele choque elétrico será para a pessoa que o sofreu. Condições orgânicas do indivíduo. Pessoas que têm esses problemas estão mais suscetíveis a danos causados pela corrente elétrica. Quais são? Pessoas cardíacas, problemas respiratórios, mentais, deficiências ou até idosos e crianças. São pessoas no grupo de risco para o choque elétrico. Não quer dizer que uma pessoa que não tem esses problemas não sentirá efeitos. Só vai sentir menos, porém perigosíssimos. E aqui as faixas da frequência. As frequências que oferecem mais risco para o nosso corpo humano são a corrente que esteja nessa faixa de frequência, de 20 a 100. Coincidentemente, a que a gente utiliza é a 60. Okay? Condições de tensão que favorecem os acidentes por choque elétrico. Tensão de toque. O que é tensão de toque? Você vir com sua mão e tocar em alguma parte viva, que a gente chama, parte que tem corrente elétrica. Tensão de passo é quando você sofre um choque entre suas pernas, geralmente proveniente de queda de um cabo no solo que eletrocuta toda essa área aqui. Então, se um cabo caiu nessa parte vermelha, toda essa região aqui está sob os efeitos daquela corrente. Quando você tem um pé aqui e um pé aqui, a corrente faz isso, ó, causando o choque. Tetanização. O que é tetanização? Quando você sofre um choque elétrico, o impulso elétrico que passa pelo seu corpo, que é mandado pelo cérebro, ele é interrompido devido à corrente que está passando pelo seu corpo. Isso faz com que você perca o controle dos seus músculos, ou seja, você causa uma paralisia muscular momentânea provocada pela circulação da corrente através do seu corpo. Então nessa parte aqui você perde o controle do seu corpo. Por isso que muitas vezes quando a pessoa sofre um choque, ela agarra alguma coisa, porque ela perdeu o controle e o seu corpo instintivamente faz isso aqui. Ela tenta, mas não consegue tirar aquele impulso. Ok? E a parada respiratória. O que é a parada respiratória? Se isso que eu falei agora da tetanização ocorrer no pulmão, o seu pulmão para de funcionar direito e você começa a ter parada respiratória. Você não consegue respirar de maneira adequada. O que pode causar a morte. Queimaduras, né? Consequente exposição ao arco elétrico, cuja temperatura pode chegar a mais de 1000 graus. E aquilo que eu falei, né? Quando passa a corrente pelo seu corpo,
o efeito Joule faz com que ela libere calor. Ela vai estar ligada à resistência do corpo humano, corrente e tempo. Quanto maior a corrente, mais calor libera. Quanto maior o tempo, mais calor que ele libera. Então, se você ficar em contato com o choque elétrico de uma corrente muito alta, durante um tempo muito grande, muito provavelmente isso causará queimaduras graves. Então, essa aqui foi essa aula extra que eu gravei só para mostrar para vocês como é que a gente faz essas emendas e falar um pouquinho sobre o choque elétrico, ok? Não vai ter atividade nessa aqui, é só para vocês conhecerem isso que a gente está falando, beleza? Então, quaisquer dúvidas, entre em contato comigo e lembre-se de realizar as atividades que eu estou passando para vocês na plataforma. Então, tchau pessoal.